Desde os tempos escolares, muitos de nós lembram-se da frase popular: "O trabalho fez do macaco um homem". No entanto, se pensarmos mais profundamente, a formação do ser humano não é resultado de um único fator. Seu desenvolvimento e transformação em um ser racional foram influenciados por uma série de condições e circunstâncias diferentes, que se foram acumulando gradualmente, formando uma cadeia única. Entre esses fatores estavam as mudanças climáticas, a competição com outras espécies de seres vivos e, não menos importante, as características da alimentação. É por isso que, nesta narrativa, tentaremos explicar detalhadamente do que realmente se alimentavam nossos ancestrais antigos e como exatamente sua dieta influenciou o curso da evolução humana. Você conhecerá ingredientes, substâncias e produtos incomuns que eram utilizados pelas pessoas em diferentes épocas, bem como descobertas e fatos relacionados às particularidades da alimentação humana desde a Idade da Pedra até os dias atuais. No final, você entenderá de que maneira a alimentação desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da espécie humana. O ser humano de hoje, vivendo em um mundo moderno, não consegue imaginar do que se alimentavam nossos antepassados, que viveram há milhares e dezenas de milhares de anos atrás. Em uma época em que nas lojas e mercados há uma vasta variedade de produtos de todo o mundo, é difícil compreender o que exatamente existia na dieta de nossos ancestrais antigos e com o que eles se alimentavam no cotidiano. Mesmo os defensores da chamada dieta paleolítica, baseada em suposições sobre a alimentação dos povos antigos, muitas vezes não conhecem detalhes precisos e os fundamentos da alimentação dos homens da Idade da Pedra. E, na verdade, as particularidades de sua dieta desempenharam um papel crucial no fato de nossa espécie ter se tornado dominante no planeta e alcançado tais níveis de desenvolvimento. Pesquisas científicas mostram que cerca de 2/3 da dieta de nossos ancestrais, os Cro-Magnon, consistiam de alimentos vegetais. Essa foi uma das razões de seu sucesso na luta pela sobrevivência e na superioridade sobre outras espécies de humanos antigos, como os neandertais. Os neandertais, em sua maior parte, se alimentavam de carne, enquanto os Cro-Magnon desenvolviam tecnologias de obtenção e processamento de alimentos. Usavam ferramentas para caçar, coletavam plantas e as processavam. Essa dieta diversificada dava vantagem aos nossos antepassados em condições climáticas e ambientais adversas, permitindo-lhes sobreviver em ambientes difíceis, sem depender totalmente de uma caça bem-sucedida ou da pesca. Como resultado, sua alimentação tornou-se mais flexível, o que favoreceu o desenvolvimento do corpo e das capacidades mentais. Mas como exatamente nossos ancestrais chegaram a essa riqueza de alimentos? Como surgiu essa variedade de produtos? A resposta está em uma longa cadeia de mudanças evolutivas. Na era Mesozoica, ou seja, em um passado distante, aproximadamente 30 milhões de anos atrás, os primeiros primatas alimentavam-se principalmente de insetos, o que era característico de seu modo de vida. Posteriormente, com o avanço da evolução, eles passaram a uma dieta totalmente vegetal, preferindo plantas e folhas. Depois que nossos antepassados desceram das árvores e começaram a explorar as savanas das terras africanas, sua dieta tornou-se onívora. Então, eles passaram a consumir tanto animais quanto plantas. Em determinado momento, ao longo da evolução, o ser humano começou a se alimentar de plantas herbáceas, incluindo grãos, produtos que antes pareciam inadequados para os primatas. Embora alimentos como cereais e grãos, em geral, não fossem típicos da alimentação de nossos primeiros antepassados, foi justamente eles que nos permitiram passar ao pão e aos cereais, marcando uma etapa importante no desenvolvimento da cultura alimentar humana. Essas mudanças na dieta levaram nosso organismo a produzir enzimas específicas necessárias para digerir uma grande variedade de substâncias. Graças a isso, o ser humano pôde assimilar não apenas vegetais e carne, mas também substâncias mais complexas, como a quitina, componente das cascas de insetos e crustáceos. Essa ampla gama de alimentos tornou-se uma base fundamental para a formação do nosso metabolismo e contribuiu para o desenvolvimento do sistema digestivo. Para entender exatamente do que nossos antepassados se alimentavam, os cientistas utilizam diversos métodos de investigação.
Em primeiro lugar, ajuda a arqueologia. Analisando os vestígios encontrados em antigos assentamentos, os arqueólogos podem determinar quais objetos de uso cotidiano e ferramentas eram utilizados na obtenção e preparo de alimentos. Por exemplo, escavações revelam restos de alimentos e utensílios. Estudando marcas e resíduos de comida deixados na superfície do solo, arqueólogos e cientistas podem obter informações importantes sobre como viviam e do que se alimentavam os habitantes de diferentes regiões em épocas passadas. A partir desses vestígios, é possível identificar a quem exatamente os habitantes caçavam ou quem preferiam comer naquelas áreas. Embora nossos antepassados, sem dúvida, tenham incluído ativamente em sua dieta diversas culturas de grãos, o mais antigo e primeiro tipo de mingau conhecido pela ciência foi preparado pelos neandertais. A questão de como exatamente eles o faziam permanece aberta. Hoje é difícil afirmar com precisão se assavam o grão no forno ou simplesmente o cozinhavam em água. Também permanece um mistério quem foi o primeiro a inventar esse tipo de alimento. Se os próprios neandertais ou se eles aprenderam essa técnica com seus concorrentes mais modernos, os Cro-Magnons. Essas questões ainda não têm uma resposta definitiva, mas as descobertas feitas pelos arqueólogos ajudam a entender que, mesmo naqueles tempos remotos, as pessoas já sabiam transformar um simples grão em uma refeição nutritiva. Uma grande contribuição para desvendar esse mistério veio das descobertas relacionadas ao chamado Homem de Gelo, Ötzi. Sobre ele, já falamos em nossos episódios anteriores. Essa famosa múmia, encontrada nas montanhas dos Alpes, forneceu aos cientistas informações valiosíssimas sobre a vida das pessoas que viveram na Europa há cerca de 5.000 anos. A análise do conteúdo de seu estômago e intestinos revelou que, pouco antes de sua morte, Ötzi alimentava-se de raízes, diversos cereais, além de carne de urso e de veado. Há uma suposição de que ele provavelmente não assava ou cozinhava carne, mas talvez comia defumados, preparados com antecedência durante a viagem. Esses produtos, como carne defumada, ainda hoje permanecem pratos tradicionais em muitas regiões onde esses métodos de preparo são valorizados. Eles mantêm sua frescura e sabor por bastante tempo, o que os tornava convenientes para longas jornadas e expedições. Outro método muito valioso para compreender a dieta dos antigos é a análise dos dentes. Essa técnica é considerada uma das mais confiáveis, pois os dentes se conservam muito melhor do que outras partes dos ossos. São justamente os dentes, que permanecem bem preservados, mesmo após milhares de anos, que ajudam os cientistas a entender com o que nossos ancestrais distantes se alimentavam. Primeiramente, a forma e a estrutura dos dentes em diferentes espécies de animais, incluindo os primatas, indicam qual era sua alimentação habitual. Por exemplo, os primatas que se alimentam principalmente de frutas possuem dentes escassos e lisos, adaptados a alimentos macios. Já aqueles que preferem nozes ou sementes deixam marcas de lascas e riscos nos dentes, sinais de que sua dieta incluía objetos duros. Os métodos modernos de análise permitem determinar com bastante precisão a composição dos restos de alimentos presos entre os dentes. Graças a esses estudos, os cientistas podem identificar quais produtos faziam parte da dieta dos antigos. Em tecidos e ossos, é possível encontrar vestígios de substâncias características de determinados tipos de alimentos. Por exemplo, no caso de consumo elevado de leguminosas, o organismo humano acumula uma quantidade significativa de vanádio. E, com o consumo frequente e constante de carne, acumula-se zinco. Isso confirma que os neandertais tinham altos níveis desse metal em seus ossos e tecidos. Às vezes, essas pesquisas revelam fatos surpreendentes sobre a vida de nossos antepassados e seus hábitos. Por exemplo, no local de um antigo acampamento em Dolní Věstonice, na atual República Tcheca, foram encontrados restos de pelo menos 35 indivíduos pré-históricos. E um deles, graças a uma análise isotópica, chamou a atenção especial da comunidade científica mundial. A análise de seu fêmur revelou que, grande parte de sua vida, ele se alimentou de frutos do mar. Vale lembrar que na época do fim da última era glacial, quando esse homem viveu, não havia mares naquela região.
Considerando a presença de um glaciar, altas montanhas e outras barreiras, esse indivíduo provavelmente percorreu uma longa jornada desde o mar até Dolny e Vestonice, deslocando-se por toda a Europa habitada da época. Isso indica que ele era capaz de percorrer distâncias enormes para obter alimento ou recursos. Nossos dentes não são adaptados ao tipo de alimento consumido pelos humanos modernos. E isso está relacionado ao fato de que nossos antepassados nem sempre tiveram a oportunidade de comer produtos variados e macios. Como resultado, as preferências alimentares desses antigos australopitecos, pouco estudados, continuam sendo um mistério difícil de desvendar completamente pelos cientistas. Na história da culinária humana, não faltaram casos de canibalismo, prática de comer pessoas. E não se trata apenas de rituais típicos de tribos selvagens que vivem na África, Austrália ou ilhas da Nova Zelândia. Às vezes, na história, ocorreram situações em que as pessoas se devoraram, e não apenas dentro de tradições religiosas ou culturais. Um dos exemplos mais conhecidos e bem documentados desse fenômeno é a descoberta feita na caverna espanhola de El Cidrón. Lá, arqueólogos encontraram ossos de 11 pessoas de diferentes idades e sexos, nos quais são claramente visíveis marcas de dentes humanos. Essas marcas indicam que, provavelmente, os neandertais que habitavam aquela região, após longas tentativas frustradas de caçada, atacaram seus vizinhos ou até seus próprios congêneres. Há também uma teoria de que as vítimas desses ataques eram justamente seus próprios membros de tribo. É importante notar que esses casos, embora raros, revelam aspectos complexos e por vezes cruéis da vida dos povos antigos. Uma das principais razões dessas mudanças na alimentação humana está relacionada ao domínio e ao uso do fogo. Seu primeiro uso data de cerca de 1,5 milhão de anos atrás, quando os humanos habilidosos começaram a usar o fogo na África. No entanto, ao longo do próximo 1 milhão de anos, foram encontradas apenas cerca de 20 evidências que confirmam o uso sistemático do fogo, o que demonstra sua aplicação rara e cautelosa. Pode-se dizer que os atuais macacos antropóides, como os chimpanzés, usam o fogo com uma frequência semelhante. Por exemplo, os chimpanzés podem seguir um incêndio na savana e comer roedores mortos que ficaram na área queimada. Mas foi apenas aproximadamente 300 a 400 mil anos atrás que os humanos começaram a usar o fogo de forma permanente no cotidiano. Então, arqueólogos passaram a encontrar restos de fogueiras em diferentes partes do mundo. Um sinal de que as pessoas aprenderam a produzir fogo por conta própria e a utilizá-lo ativamente para aquecer, proteger e, especialmente, preparar alimentos. Ainda cerca de 300 mil anos atrás, o consumo de alimentos termicamente processados, mais calóricos e mais fáceis de digerir, teve um impacto significativo na aparência dos humanos. Nesse período, os humanos reduziram o tamanho das mandíbulas, dentes, além do tórax e do abdômen. Isso indica que aproximadamente entre 50 e 70 mil anos atrás, surgiram os primeiros representantes do homem moderno. E foi justamente uma dieta especial, baseada no uso do fogo e no processamento dos alimentos, que teve uma influência importante na sua constituição física. Ainda não está claro como a invenção dos refrigeradores nos afetará. Hoje, a maioria da população mundial tem a possibilidade de armazenar alimentos em casa, algo que antes era impossível. Nas épocas passadas, as pessoas usavam adegas, geladeiras de gelo, ou simplesmente enterravam o excedente de caça na terra, na permafrost. No entanto, a possibilidade de conservar alimentos em geladeiras surgiu há apenas 1,5 séculos, e ainda é difícil prever quais mudanças globais isso trará. No passado, as pessoas tentavam consumir tudo o que poderia estragar rapidamente para não perder nutrientes valiosos. O ser humano moderno ainda possui esse instinto, o que muitas vezes se manifesta em problemas de excesso de peso e obesidade. Ao mesmo tempo, graças à disponibilidade de uma variedade de alimentos e à redução das atividades físicas, o crescimento médio da população aumentou significativamente. Hoje, a maioria das pessoas não precisa trabalhar na lavoura ou realizar tarefas pesadas de geração em geração. Esse fenômeno é bem evidente no exemplo dos habitantes da Coreia do Norte e do Sul,
Em poucas décadas após a divisão do país, a altura média dos sul-coreanos aumentou cerca de 16 centímetros em comparação com seus vizinhos do norte. Isso mostra como mudanças no estilo de vida e na alimentação podem influenciar o desenvolvimento físico do ser humano. Vamos tentar resumir o que foi dito até aqui. Em primeiro lugar, vale destacar que as dietas paleolíticas modernas diferem bastante da alimentação que nossos ancestrais distantes seguiam na era dos povos primitivos. Essas dietas, que hoje ganham popularidade entre aqueles que buscam uma forma de alimentação mais natural, na essência, não correspondem exatamente ao que era consumido na antiguidade. Também é importante lembrar que a maioria de nossos antepassados raramente chegava aos 30 anos de idade. Sua expectativa de vida média era muito menor do que a de hoje. As razões para isso não estavam apenas nas particularidades de sua alimentação, mas também em diversos outros fatores, como condições de vida difíceis, a ausência de conhecimentos e tecnologias médicas modernas. Atualmente, graças às tecnologias modernas de preparo de alimentos, podemos consumir alimentos mais saudáveis e equilibrados, o que nos ajuda a manter a saúde por mais tempo e de forma mais eficiente. Não devemos esquecer que qualquer dieta é uma escolha muito individual, podendo afetar cada pessoa de maneira diferente. O que funciona para um pode não ser adequado para outro. Em geral, a verdadeira dieta paleolítica dependia bastante da região onde as pessoas viviam e do grau de desenvolvimento das tecnologias da época. Um ponto importante é que a mudança para uma alimentação baseada em carne teve um impacto significativo no desenvolvimento do nosso cérebro e das nossas capacidades intelectuais. Especialmente importante foi o momento em que nossos ancestrais aprenderam a cozinhar os alimentos com o uso do fogo. Essa etapa crucial abriu novas possibilidades de obtenção de alimentos e ampliou consideravelmente a variedade de opções disponíveis. Como inicialmente as pessoas se dispersaram ao longo das costas marítimas e pelos cursos dos rios, sua dieta era predominantemente composta por peixe e frutos do mar. Essas fontes naturais ricas forneciam a oportunidade de obter alimentos variados e nutritivos. No entanto, com o fim da última era glacial, grandes áreas que antes eram habitadas por humanos ficaram submersas. Isso dificultou o estudo de seus modos de vida e de seus hábitos alimentares daquela época, pois o número de achados arqueológicos diminuiu. Mas pode-se afirmar com segurança que rios e mares forneciam às pessoas uma grande variedade de alimentos, desde algas e moluscos até carne de aves aquáticas e animais marinhos. É interessante notar que, mesmo há 300 anos, ostras eram uma comida muito mais comum e habitual, embora na época fossem consideradas mais um delicado para os pobres. À medida que nossos antepassados se espalhavam cada vez mais para o interior do continente, sua dieta continuava a evoluir e a se tornar mais diversificada. Diferentemente dos caçadores puros, os neandertais, nossos antepassados continuaram a se alimentar de peixe, acrescentando raízes e plantas à sua alimentação. Eles também não se esqueciam da caça de diversos animais, o que lhes permitia obter uma ampla gama de nutrientes essenciais. Uma questão importante é a dos alimentos que serviam não apenas para sustento, mas também tinham outras funções. Refere-se às bebidas alcoólicas e às substâncias que provocam estados de intoxicação. Há hipóteses de que, mesmo naqueles tempos remotos, as pessoas começaram a cultivar grãos selvagens, não apenas para fazer pão, mas também para preparar bebidas semelhantes à cerveja. As primeiras evidências do consumo de álcool datam da Idade da Pedra. Também, ao final desse período, surgiram os primeiros registros da fabricação de cerveja. É possível que, inicialmente, nossos antepassados percebessem o estado de embriaguez a partir de bagas, frutas e mel fermentados. Naquela época, isso era mais uma exceção do que uma regra, e o consumo de álcool tinha mais um propósito místico ou espiritual do que cotidiano. Com o tempo, as bebidas alcoólicas passaram a fazer parte da cultura de muitos povos. Elas se espalharam pelo mundo junto com as pessoas, e, por exemplo, a cerveja foi primeiramente produzida no Oriente Médio, depois se difundiu no Egito. Posteriormente, com as grandes migrações, os celtas e germânicos a levaram para a Europa Central e do Norte.
Pode-se dizer que as pessoas espalharam bastante rapidamente novos tipos de alimentos e bebidas por diferentes regiões. Tentaremos listar de forma breve as principais etapas da apropriação de diversos alimentos pelo ser humano. Os primeiros focos de alimentação humana surgiram cerca de 25 mil anos atrás, e é nesse período que se pode considerar o início da culinária, a arte de processar e preparar alimentos. Nesse período, as pessoas começaram a usar o fogo para cozinhar os alimentos, o que ampliou significativamente suas possibilidades alimentares e proporcionou novas formas de obtenção de comida. Durante os milênios seguintes, nossos antepassados aprenderam a assar tubérculos amiláceos no fogo, algo que ocorreu por volta de 170 mil anos atrás na África, onde viviam os primeiros humanos. Gradualmente, cerca de 140 a 150 mil anos atrás, eles dominaram a produção de farinha de grãos, um alimento fundamental que posteriormente se tornou a base de muitos pratos e culturas. Um marco importante foi o início do cultivo de arroz, aproximadamente 12 mil anos atrás, na China, embora haja evidências de que isso tenha acontecido alguns milhares de anos antes, na Coreia, onde também surgiram os primeiros registros do cultivo dessa planta. Toda a seleção moderna de variedades de arroz deriva de uma única espécie, que foi domesticada, como confirmam os resultados de pesquisas e dados genéticos. No final do período Neolítico, aproximadamente 8 a 9 mil anos antes de nossa era, em diferentes partes do mundo, começou o processo de domesticação de plantas, uma etapa fundamental no desenvolvimento da economia humana. No Oriente Médio, as pessoas começaram a cultivar figos, que se tornaram um importante alimento e fonte de doçura. No Mediterrâneo, a cultura de oliveiras se espalhava ativamente, produzindo óleo valioso, enquanto na América do Sul, as pessoas começaram a cultivar batatas, uma planta que posteriormente se tornou um dos principais alimentos do mundo. Na distante Papua Nova Guiné, começaram a cultivar bananas, que se espalharam rapidamente pelos trópicos. Cerca de 7 mil anos atrás, na China, durante o cultivo do arroz, eram utilizadas tecnologias complexas de irrigação, sistemas de irrigação e também queimadas artificiais para o preparo do solo. Ao mesmo tempo, os chineses começaram a consumir ativamente álcool obtido por fermentação, a mais antiga tecnologia que se tornou a base para a produção de bebidas. Técnicas semelhantes de processamento também eram usadas no Antigo Egito e na Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras grandes culturas. Nessa mesma época, na Síria, surgiram os primeiros campos de trigo, e na região da atual México, começaram a cultivar plantas semelhantes ao milho, que se tornou a base da alimentação dos povos locais. Nesse período, as pessoas também domesticaram ovelhas, um passo importante no desenvolvimento da criação de animais. Avançando para as épocas do quinto e sexto milênios, antes de nossa era, é importante destacar que no Cáucaso, começaram a cultivar uvas e a produzir vinho, uma bebida que desde então se tornou uma parte importante das culturas e rituais. Na Polônia surgiram os primeiros produtos lácteos, o que indica o desenvolvimento da economia de produção de laticínios na Europa. Nessa mesma época, na América, cultivava-se ativamente feijão e aprimoravam-se as variedades de milho, produto que se tornou um dos principais para os povos indígenas do continente. Há evidências de que o arroz chegou à Índia aproximadamente nesse período, e na Mesopotâmia começaram a domesticar o gado bovino, vacas, que possibilitaram a obtenção de carne, leite e outros produtos. Entre 4.500 e 3.500 anos antes de nossa era, no Egito, foi feita a primeira menção ao fermento de pão, componente essencial na panificação. Nessa época, as pessoas domesticaram as oliveiras e aprenderam a extrair óleo delas, que se tornou um produto valioso para alimentação e uso doméstico. As melancias, inicialmente cultivadas apenas na África Central, começaram a ser cultivadas também no norte do continente e no sudoeste da Ásia, ampliando significativamente a variedade de frutas disponíveis. Cerca de 4.000 anos antes de nossa era, na Mesopotâmia, na região do atual Iraque, foi escrita uma das primeiras poesias dedicadas à cerveja, demonstrando o quão amplamente e ativamente essa bebida era consumida nas antigas civilizações sumérias.
Depois de 500 anos, a cerveja apareceu também no território do Irã, o que indica sua popularidade e disseminação. Na mesma época, na China, começaram a criar carpas, peixes. A história da culinária humana mostra que, graças à sua onipresença, ou seja, a capacidade de consumir uma grande variedade de alimentos, as pessoas conseguiram se tornar verdadeiros mestres do planeta. Essa habilidade de ampliar sua dieta, incluindo tanto plantas quanto produtos de origem animal, desempenhou um papel fundamental na conquista de diferentes territórios e na sobrevivência em condições extremas. Se continuarmos nesse caminho, nossas chances de sobrevivência no futuro aumentarão significativamente. Afinal, a capacidade de se adaptar e de usar todos os recursos disponíveis nos torna mais fortes e resistentes às possíveis ameaças. Para encerrar cada uma de nossas histórias, queremos agradecer àqueles que assistem a todos os nossos episódios até o final, esforçando-se para entender e assimilar cada informação. Se você deseja aprender mais sobre como viviam nossos ancestrais distantes e de que maneira a sociedade humana se desenvolveu em diferentes fases de sua história, recomendamos que assista atentamente aos nossos outros episódios dedicados à Era dos Dinossauros. Nesses vídeos, contamos detalhadamente sobre a origem da vida na Terra, sobre como ocorreu a evolução tanto de espécies extintas quanto de espécies modernas. Também é possível encontrar previsões de cientistas sobre o futuro do nosso planeta e sobre as complexas relações que se estabeleceram entre o ser humano e a natureza ao longo desses séculos.